Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast internacional, conectando Brasil e Portugal em um diálogo de conhecimento, acolhimento e esperança, ao vivo pela Melodia FM e com transmissão simultânea pelo YouTube. Hoje eu tenho a honra de receber diretamente de Portugal a doutora Tairine Filgueira, doutora em Biologia Aplicada à Saúde, personal oncológica e especialista em reabilitação funcional no câncer. Vamos abordar hoje um tema extremamente relevante: o papel do acompanhamento personalizado na vida de pacientes oncológicos com um olhar especial para o mieloma múltiplo, uma condição que exige cuidado contínuo, atenção multidisciplinar e estratégias que promovam qualidade de vida. Este é um espaço de informação, troca e fortalecimento para pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Fique conosco, porque o conteúdo de hoje pode transformar a forma de como você enxerga o cuidado no câncer. Doutora Tairine, muito obrigado por aceitar meu convite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Eu que gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra participar de um podcast tão significativo e de um impacto muito relevante. Vamos lá. Quem é a doutora Tairine? Eu sou personal trainer oncológica e doutora em Biologia Aplicada à Saúde. Minha trajetória na área da oncologia e do exercício físico iniciou na graduação. Eu sou graduada em Educação Física, bacharelado, na Universidade Federal de Pernambuco, e lá, durante o período da graduação, tive a oportunidade de fazer 2 iniciações científicas. E durante essas iniciações científicas, já desenvolvi projetos associados à área do exercício físico e câncer, mais especificamente câncer de mama. Ao finalizar a graduação, eu vi a necessidade de aumentar a área, né, e fui fazer mestrado na área das ciências da saúde. E fiz tanto meu mestrado quanto meu doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde, também investigando os efeitos do exercício físico em sobreviventes de câncer de mama, pela pós-graduação e lá no Hospital das Clínicas de Pernambuco. Câncer de mama foi escolhido por conta da quantidade de pacientes que temos no serviço e pela demanda do próprio serviço. Ao fazer meu doutorado, fiz doutorado em 2019, final de 2019, iniciou a pandemia em 2020 e ou mudava de área para o Covid ou se tornaria inviável a realização do meu doutorado. Comecei a estudar Covid na área do sistema imune e também do exercício físico com pacientes que recebiam alta de Covid, e tive a oportunidade de vir fazer cá o doutorado sanduíche. Passar um ano aqui e desenvolver parte do meu projeto de doutorado aqui na Universidade de Coimbra. E ao finalizar o doutorado e defender, eu voltei para a área do câncer. Então, tanto para a investigação, quanto voltei a trabalhar com pacientes oncológicas, tanto presencialmente cá, quanto online, para o Brasil e Portugal. Porque desde todo esse caminho que percorri na área científica, também em paralelo trabalhava com acompanhamento personalizado de pacientes oncológicas, mas de modo remoto. Entendi. Então você tem... Quanto tempo você está em Portugal? 4 anos. Não perdeu o sotaque, né? Você fez doutorado Você fez doutorado em Coimbra. Fiz doutorado sanduíche, sim. O que é sanduíche? É um termo utilizado por nós brasileiros, né? É quando você faz parte do seu doutorado em outra universidade para
fazer intercâmbio investigativo, para fazer parte do projeto naquela instituição, fazer o desenvolvimento e amplificar um determinado desfecho que você já está investigando. É uma oportunidade de ampliar internacionalmente os Entendi. horizontes da sua pesquisa. Entendi. Você não chegou a usar aquelas capas pretas, não? Não, né? Eu conheço aí a Universidade de Não, Coimbra, eu conheço. Eles usam as capas pretas, né? Muito, muito bonito, muito legal. Doutora, eu vamos lá falar, né? defendi, Sim, pode. eu Desculpe. qualifiquei em Coimbra, mas não usei capa preta, Não usou não. não, né? Voltei para o Brasil para defender. Tá certo. Então vamos lá, né? Vamos bater um papinho aqui bem legal e falar sobre a questão da sua área, principalmente no mieloma múltiplo. Doutor, o que é o acompanhamento de um personal oncológico? É um acompanhamento personalizado com um profissional que entende desde a biologia do câncer, todos os efeitos do tratamento oncológico, das condições clínicas que o paciente teve que passar ou estar a passar, e vai adaptar desde a prescrição do exercício físico como monitoramento a fim de garantir a segurança da prática do exercício físico para esse paciente. Então, a diferenciação, né, a individualização do programa de treinamento e de monitoramento e de acompanhamento para o paciente oncológico. Essa diferença de um personal Entendi. tradicional. Certo. Como esse acompanhamento pode impactar a vida de pacientes principalmente com mieloma múltiplo? Impacta de maneira significativa, Joalício, porque em diferentes fases do tratamento oncológico para o mieloma múltiplo, o exercício físico pode e deve ser inserido a fim de tanto mitigar os efeitos colaterais do tratamento, quanto preservar a autonomia, a massa muscular, a, a redução dos efeitos de dores, de condições ósseas, então, e devolver a qualidade de vida ao paciente de mieloma múltiplo. Entendi. Você tem alguns pacientes, acompanha alguns pacientes com mieloma múltiplo em Portugal, doutora? Já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes, mas não presencialmente em Portugal, e Sim, sim pacientes do Brasil. certo. Quais são os principais desafios físicos enfrentados por quem vive com mieloma múltiplo? Os principais desafios são a questão da lesão osteolítica, né, e o risco de fratura, além da anemia, que vai culminar numa fadiga extrema, na redução da tolerância ao exercício físico e ao movimento, como também a disfunção renal. Essa tríade faz com que tanto haja redução da tolerância ao exercício físico, como induz o paciente ao sedentarismo, que torna-se um ciclo vicioso, porque o sedentarismo vai gerar mais fadiga e vai fazer com que haja mais intolerância à prática do exercício físico, até de atividades físicas diárias, fazendo uma dependência do paciente de mieloma múltiplo a atividades recorrentes da rotina dele. Pois é, nós temos alguns pacientes, né? Para quem não me conhece, para vocês aí que eu tô vendo aqui, tem um bocado de gente aqui no chat, né? Daí de Portugal. Meu nome é Joelísio, né? Eu sou portador do mieloma múltiplo, então falo aqui com a doutora Tairine com propriedade, porque, né, eu sei o que é sofrer com o mieloma múltiplo. E doutora, tem alguns pacientes que aí quando já volta a ficar mais ou menos normal, né, mais ou menos normal, já quer ir para uma academia, quer pegar peso, né, e a gente sempre orienta, ó, é necessário um exercício, enfim, mas
é também muito mais responsável ter o acompanhamento de um profissional, né? Um paciente, um personal oncológico, né? Então, para quem não sabe, o paciente com mieloma múltiplo ele tem fraturas espontâneas, né? Ele teve hipercalcemia nos ossos, então os ossos são frágeis, então qualquer movimento que você venha a ter, você pode ter uma fratura. Então um dos principais sintomas do mieloma múltiplo são as fraturas, várias fraturas que você pode ter, né? Fraturas espontâneas, né? Então a atividade física, doutora, é segura para pacientes com comprometimento ósseo? Sim, se prescrita e adaptada para aquele paciente. Nós, como profissionais de educação física, visado para a área de saúde, nós precisamos e devemos fazer uma anamnese completa e dentro dessa anamnese, a tratar de um paciente oncológico, a gente precisa saber e dominar o histórico clínico do paciente, entre eles, o histórico, fazer um mapeamento dessas fraturas para conseguir, né, adaptar o exercício físico à medida que ele fique seguro e também atue a mitigar esses riscos de fratura, fortalecendo as regiões onde acontece, onde já está as fraturas ou em comprometimento ósseo. Então, é possível sim, desde que haja adaptação no treino, nos movimentos, nos exercícios, há uma seleção tanto do exercício quanto das valências físicas dele, como, por exemplo, a intensidade, o volume semanal e tudo mais. Entendi. Como adaptar exercícios para pacientes com lesões ósseas? Primeiro de tudo, o processo começa na anamnese. Na anamnese dos minhas alunas de mieloma múltiplo, eu faço, né, eu peço um mapeamento dos locais das fraturas e também o índice de risco ósseo. Se a aluna está em risco ósseo leve ou moderado, há um tipo de exercício, há seleções de exercícios para esses pacientes de intensidade e de volume. Se há risco alto, ou faz com um acompanhamento presencial do personal, ou acaba por inviabilizar a prática do exercício físico online, visto que o risco de fratura é elevado. Considerando que eu tenho todas essas informações, eu vou prescrever o exercício físico a fim de fortalecer as regiões que já estão fragilizadas pelas fraturas, evitando, por exemplo, a nível de coluna vertebral, carga axial. Por exemplo, em vez do paciente de mieloma múltiplo com fraturas a nível de coluna vertebral, fazer um agachamento com a barra nas costas, que seria perigoso e muito disfuncional para ele, poder fazer um exercício adaptado, ou pôr a carga nas mãos, ou pôr o sentar e levantar, ajustar a biomecânica do movimento para tornar ele possível. Além disso, ajustar a intensidade, ajustar o volume para que seja adequado tanto para o condicionamento físico dele atual, quanto para os locais de fratura que o paciente tem. É recomendado também, né, o atendimento pelo personal oncológico online, né? Uma vez que tem uma carência muito grande desse profissional, né? Não é todo canto que tem. Então, né? E o paciente com mieloma necessita dessa orientação. Então, é muito... Nós temos um parceiro aqui que talvez você conhece também, né? De SEG, esqueci o nome dele, gente. Depois eu lembro. Eu tomo a lenalidomida, né? Ok. A lenalidomida causa esquecimento. Isso é normal, viu? Não espante, não.
É um trabalho danado aqui para mim, viu? Para eu poder aqui É o gravar Isaac. isso aqui, É o porque Isaac. a Lena Lidomida, Isaac, pronto, lembrei. Isaac que segue, Isaac é o nosso parceiro, e ele dá um suporte muito legal aqui, doutora, com os pacientes, né? Que nós temos um grupo de apoio, e Isaac, ele dá uma assistência principalmente para os pacientes, aqueles que estão em lugares onde tem essa carência desse profissional, né? Então, eu acho que é importante também a presença do profissional online, né? Sim, é uma possibilidade, né? Principalmente quando há risco de lesões ósseas leve a moderada, porque dá para chegar até o paciente e, numa versão de treino 1 para 1, corrigir com eficiência a execução do movimento, garantir a segurança, garantir por escalas a execução na intensidade adequada. Então, há essa possibilidade de eu chegar até a minha aluna, mesmo estando a um oceano de distância. Ah, eu estou falando sério, doutora, da questão da lenalidomida, né? Que é esse medicamento que eu Sim, tomo. sim, eu Ele sei. causa um esquecimento, é sério. Olha, todo paciente sofre com isso. Às vezes dá um branco na cabeça. Aí imagine eu aqui ao vivo, falando e pá, e dá um branco. Nossa, às vezes eu passo um sufoco, né? E é por conta da medicação. A medicação que nós tomamos, essa lenalidomida, ela é muito tóxica, então ela causa, nossa, neuropatia, causa problema, causa pneumonia, causa esquecimento, diarreia, causa tudo. É uma medicação que adoece. Então, vocês relevam aí quando dá um branco assim, é normal, viu, para quem é paciente de mieloma, esses brancos, né? A senhora sabe disso, né? Sim, sim. Alguns pacientes oncológicos de câncer de mama e outros também, depois da quimioterapia principalmente, reclamam muito do brain fog, né? Nossa, é terrível isso. Essa nuvem É, desse branco que dá, eu queria dar uns brancos assim infelizmente. nos boletos, sabe? Pagar os boletos. Mas esses aí não consigo. Mas, Não, mas não é fácil, não. Vamos lá. Doutora, qual a importância da reabilitação funcional no mieloma múltiplo? a importância é primordial, fundamental, porque estamos a falar de uma doença que tanto o mieloma múltiplo quanto o tratamento, ele vai gerar, né, uma debilidade funcional no paciente, vai reduzir a autonomia do paciente. E quando a gente fala de reabilitação funcional, é melhorar a capacidade funcional do meu aluno, a fim de que ele consiga fazer atividades diárias com excelência e independência. Ele passe a ter qualidade de vida através de exercícios físicos funcionais que simulam a rotina dele e melhoram a performance e reduz o risco de quedas, que infelizmente é recorrente e gera bastante risco de fraturas ainda mais. Então, a gente precisa trabalhar valências físicas associadas ao equilíbrio, a força muscular, coordenação, para que tanto o paciente de mieloma múltiplo tenha autonomia na atividade diária, quanto diminua os riscos tanto de lesões quanto riscos de queda. Entendi. Em que momento do tratamento o paciente deve iniciar esse acompanhamento? O mais rápido possível, Joelícia. Eu costumo dizer que o exercício físico como uma medicação, quanto mais rápido a gente inicia ele, melhores são os benefícios. Então, se um paciente de mieloma múltiplo não já for praticante de atividade física, né, de exercício físico, e receber o diagnóstico, a recomendação é procurar um profissional do exercício especializado para atuar nele assim que receber o diagnóstico, para mitigar, né,
os efeitos colaterais do tratamento que ele vai receber, que é muito mais fácil do que correr atrás do prejuízo, né? Isso. Pacientes em tratamento ativo, pode se exercitar? Sim, e deve. As evidências científicas no paciente ativo são mais robustas e tem evidência científica de alto grau, tanto no efeito do exercício físico aeróbico, quanto no efeito do exercício físico resistido e a combinação deles. Então, paciente em tratamento ativo deve fazer o exercício físico, tem resultados significativos tanto na fadiga oncológica, tem resultados significativos na redução da toxicidade do tratamento, que é muito importante, tanto o aumento da perfusão sanguínea, fazendo com que o quimioterápico atue melhor, tanto quanto a redução da toxicidade do tratamento, que pode levar a menos interrupções no tratamento, que pode levar a menos risco de hospitalização e menos risco de redução da dose da medicação e também de ter menos declínio funcional, reduzindo a perda de massa muscular, de força e por aí. Entendi. Falando sobre a fadiga oncológica, como o exercício contribui para reduzir? O exercício físico, mais especificamente o músculo, Joelísio, ele é um órgão fantástico. Além de ser o nosso motor, sistema responsável pelo nosso sistema locomotor, ele é um importante estabilizador, ou seja, ele estabiliza, recebe um impacto e protege o nosso osso e nossas articulações. Mas também ele é um órgão endócrino, ou seja, a partir da contração muscular são produzidas moléculas chamadas miocinas. Essas miocinas, Valísio, ela atua sistemicamente, vai para o cérebro e atua na melhor performance, aumentando, reduzindo a ansiedade e a depressão, chega ao próprio osso, promovendo a osteogênese e também reduzindo o processo inflamatório, tal e qual outros órgãos, diminuindo a resistência insulínica, faz com que a redução desse sistema inflamatório sistêmico que o paciente de mieloma múltiplo tem e também melhorando a eficiência das nossas mitocôndrias, que de maneira simplificada, ela é o pulmão onde produz energia das nossas células. É um órgão que produz a energia das nossas células. Então, se eu melhoro a eficiência daquela organela, ela vai produzir energia e o paciente vai fazer a mesma atividade, como, por exemplo, subir escadas, gastando menos energia, fazendo com que tenha menos fadiga. Entendi. Eu estava observando esses dias, Tairine, como é importante a sua vida, né? Você ter uma qualidade de vida desde o início, né? Por exemplo, ter uma boa alimentação, não fumar, não beber, ter uma atividade física. Você tendo isso tudo, quando você se depara com um câncer desse, né? E você passa por um processo doloroso de tratamento, né? Você vai para UTI, vai para transplante de medula, tudo esse investimento que você fez, entre aspas, né? De ter uma boa alimentação e tudo isso ajuda muito no seu tratamento, entendeu? Às vezes você fala assim, poxa, graças a Deus, eu não fumava, se eu fosse um fumante, eu já teria morrido, né? Se eu não tivesse como é que fala? Eu tivesse feito exercício, tivesse praticado exercício, eu não teria resistido, talvez teria doído muito mais, sabe?
Então, acho que é importante para aquele jovem. Eu não estou desejando que você tenha doença nenhuma, não, mas é importante você fazer um investimento em você, em todos os seus aspectos, que um dia você vai precisar daquilo, de um jeito ou de outro. Concorda? Concordo, exatamente. Há um mês atrás eu estava num encontro de enfermagem, porque apesar de ser profissional de educação física, quando tem o nome oncologia, eu gosto de participar, porque conhecimento Sim, é, é benéfico de todas as certo, formas. sim, E quando teve uma palestra, né, sobre cânceres hereditários, né, que é 10% das incidências de câncer, e eu fiz a seguinte pergunta: se o exercício físico, a falta de atividade física, impactaria também nesses pacientes? Então, até os cânceres hereditários, há o benefício do estilo de vida ou o malefício do estilo de vida. Então, nosso estilo de vida, ele impacta muito no nosso microambiente, no nosso organismo, apesar do câncer ser estritamente genético, né, ou hereditário. Então, ele não vai garantir a cura, mas sim, vai impactar de maneira significativa no teu tratamento, na tua resposta e principalmente na tua qualidade de vida, porque o tratamento vai acabar e que dê tudo certo, vais tocar o sininho e o que é que vais ter de vida, de qualidade de vida depois disso. Então, tem muita importância nosso estilo de vida nesse aspecto também. pois é. Além disso, Tarine, além esse estilo de vida, eu sempre falo que 50% do sucesso do seu tratamento está também no seu emocional, né? Você tem uma cabeça boa. A cabeça mata e a cabeça cura, né? Então, eu sempre falo aqui nos podcasts, eu tento desmistificar a ideia de que câncer é fim, né? Que esquece esse nome assim, que você recebeu o diagnóstico do câncer, pronto, eu vou morrer, mas agora eu vou morrer de verdade, né? Eu tô com câncer e não é bem assim, né? Muitos têm o mieloma, eu diria assim, porque são pacientes que eu acompanho, muitos têm mieloma e não morrem do mieloma, morrem de outras coisas, né? Nem sempre quem tem câncer morre de câncer. Mas eu acho que o câncer, eu tenho certeza que o câncer, ele às vezes vem para te fazer bem, sabe? Às vezes as pessoas não entendem isso, de fazer uma pessoa melhor, né? Então aí você junta a sua qualidade de vida, seja um emocional legal e a aceitação da doença, nossa, o seu tratamento vai ficar muito leve, muito leve. Experiência própria, Mais viu? fácil, né? Experiência própria aqui. Estou com mieloma, eu tenho mieloma, mas o mieloma não me tem. Não me tem, né? Não é fácil, não é fácil, mas passou, né? E são processos que você vai passando e você vai crescendo com aquelas adversidades e você acaba sendo uma pessoa muito melhor, né? Eu falo até para os pacientes que eu acompanho, esquece o nome câncer, vamos falar de doença crônica tratável, né? Soa melhor, né? Você falar e também para a pessoa que está te ouvindo, né? Ouvir, sabe? Você tem câncer? Não, eu tenho uma doença crônica tratável, né? Então fica tudo mais leve, né? Então, juntando tudo isso aí, e depois fazer um acompanhamento com uma profissional igual você, né? Fazendo uns exercícios legais. Pronto, o cara vai viver muito bem, super bem. Concorda? Sabe? Concordo. E vejo isso na minha prática, porque ouço de muitas pacientes, assim, a dizer, muitas alunas a dizer que é muitas vezes durante a sessão de exercício físico que ela esquece que tem Sim, câncer. sim, Porque além de se ver que é capaz de fazer aquele exercício, que é capaz de fazer, que é capaz de suportar aquela carga, que é capaz de finalizar o treino sem sentir dor, desconforto, além do que é suposto, tá ali como qualquer pessoa e não tá pensar em tratamento, em exame que vai fazer, ou
algo associado à doença. Então, até nisso, é interessante praticar o exercício físico Sim, por isso. sim. Existe impacto na dor óssea com a prática orientada? Os estudos mostram que a prática do exercício físico, se feita de maneira regular, há uma redução da dor óssea, além de, muitas vezes, a necessidade de redução da medicação ou a eliminação da medicação. Pela própria biologia do exercício físico, ao aumentar as endorfinas, mas também pela redução do processo inflamatório e o aumento do limiar de dor, fazendo com que haja tanto um ambiente despropício para aquela inflamação, quanto um conforto naquela prática do exercício. Além do fato de que, ao a gente fortalecer os grupamentos musculares associado àquela lesão óssea ou local da fratura, eu vou estabilizar e vou reduzir o impacto naquela região, porque quando o músculo não faz o papel dele, a tensão vai para a articulação e o osso. Quando o músculo faz o papel dele, ele absorve a tensão e protege aquela região, fazendo com que indiretamente deixe de sentir desconforto naquela região por estar mais estável. Entendi. O paciente com mieloma, ele é um paciente bem limitado, né? Bem sensível. Como é que pode prevenir, doutora, quedas e fraturas nesses pacientes? Sim, é um paciente limitado Sim, que exige bastante cuidados, mas que a ausência do movimento não é uma opção. Então, se a gente consegue adaptar desde a intensidade quanto o próprio movimento, a gente consegue deixar seguro a prática do exercício ou aquele movimento. Na prevenção de quedas, é um trabalho mais multissistêmico. Eu tanto preciso aumentar a força muscular, quanto preciso aumentar a coordenação e o equilíbrio, porque pacientes podem até ter força muscular, mas a capacidade de reação é insuficiente para prevenir a queda. Então, tanto eu posso simular atividades diárias, melhorando a performance naquela atividade diária, fazendo com que ele esteja em menos risco, quanto melhorar a força muscular, fazendo com que ele tenha capacidade de responder a um estímulo e prevenir a queda e a fratura. entendi. O acompanhamento ajuda na saúde emocional? Como ajuda? Exatamente. Ajuda tanto na questão da socialização, não ser capaz de fazer aquilo, quanto bioquimicamente. Então, tantas evidências científicas mostram que o exercício físico promove a produção de BDNF, que é uma molécula, né, fator protetor, que vai para o cérebro e vai produzir, vai diminuir a questão da depressão, que é bastante comum, é um efeito colateral bastante significativo, tanto do tratamento quanto do todo o processo do mieloma, né? O paciente se vê debilitado, fora a doença e todo essa mudança do cenário da vida dele que era antes, quanto bioquimicamente da toxicidade e da debilidade física. Então, o exercício físico tanto pode ajudar a nível emocional, socializando,
sendo capaz de fazer aquela prática do exercício, mas também a nível bioquímico, aumentando fatores que vão melhorar a saúde mental. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um paciente com mieloma, com muitas dores, que a gente tem bastante dor. Você tem ideia? Em 26 dias eu tomei 96 comprimidos de morfina por conta da dor. Como é que você vai fazer exercício físico com dor? Dor aguda ou dor crônica? Todas as duas. Tem dor independente. O cara, como é que fica a cabeça dele? Ele falou assim, eu quero ficar quieto, sossegado, ver se essa dor passa. Será que esse cara vai ter cabeça para fazer exercício, doutora? É uma questão que precisa ser trabalhada com cuidado. Esse limiar de dor, para que eu insira o exercício físico e ele não promova o aumento desse limiar de dor, e sim gere benefícios, mesmo que seja o exercício leve, de intensidade leve, mesmo que seja doses curtas de sessões de exercício, como, por exemplo, já precisei fazer por semana, mais do que uma vez por dia, para que aquela tolerada gere benefícios e não aumente o limiar de dor, né? A sensação e os níveis de dores do meu aluno. Entendi. Como, por exemplo, em vez de fazer um treino de 1 hora, faz um treino minutos, tolera 3 sessõezinhas de 10 minutos. E aí aumenta a tolerância ao exercício. Tá travando aí. Teve algumas coisas, travou aí, teve algumas coisas que a gente não conseguiu pegar. Vamos dar sequência, né? Vamos. Vamos lá. Qual o papel da individualização no plano de exercícios? Se eu fosse escolher uma palavra para definir o exercício físico no mieloma múltiplo, seria, e no tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico, seria individualização. A individualização para o paciente oncológico e, consequentemente, principalmente para o paciente de mieloma múltiplo, ter a necessidade de adaptar sessão por sessão, se precisar, para que o exercício seja tolerado. E essa resposta tem muita associação com a pergunta anterior. Sim. Como é que o paciente vai tolerar a prática do exercício físico já tendo dor? Então, a gente vai, mesmo que eu precise reduzir a intensidade, reduzir o volume semanal, dar sessões curtas e algumas vezes ao dia, e adaptar para que o exercício físico seja tolerável, vai chegar uma hora que aqueles 10 minutos que foram difíceis, mas não promoveram benefícios e não promoveu mais dores, vai poder conseguir fazer 15 minutos e vai poder conseguir fazer 20, e como um trabalho de formiguinha, vamos aumentando a tolerância ao exercício, fazendo com que ele seja mais tolerável. Entendi. Quais sinais indicam que o paciente deve interromper as atividades físicas? Também é muito importante saber quando preciso interromper, Sim. saber quando eu preciso parar. Tal e qual é importante a adaptação do treino, é importante ter esse red flags, né?
fatores que aparecem ou na sessão ou durante o tratamento que precisam levar em consideração para que a prática do exercício seja interrompida. E quais são eles? A presença de febre contraindica a prática do exercício físico, uma dor óssea aguda, sem explicação e sem incidência, a contagem de plaquetas, tá certo? Não é recomendável a prática do exercício físico quando a contagem de plaquetas esteja menos de 25 mil milímetros cúbicos. A presença de falta de ar, principalmente quando a intensidade está leve ou ainda tontura, são fatores que a gente precisa estar observando e monitorando, tanto na sessão quanto pós-sessão, durante um monitoramento contínuo para que controle esses fatores para assegurar a realização do exercício físico em pacientes oncológicos e pacientes de mieloma múltiplo. Eu também gosto de sempre estar no controle ou saber como é que estão as análises clínicas das minhas alunas, saber como é que está a contagem de neutrófilos, hemoglobina, creatinina, são fatores bioquímicos que me dizem como minha aluna está e qual a intensidade que ela suporta, que vai gerar benefícios, qual o volume que ela suporta e que eu posso adaptar para a prática do exercício físico ser segura. Entendi. Ô, doutora, como é que o exercício pode ajudar na imunidade desses pacientes? O exercício pode ajudar de maneira significativa e é muito interessante tocar nesse ponto, porque esse ano foi publicado um estudo que, em pacientes com mieloma múltiplo, que realizaram a prática do exercício físico supervisionado, e foi observado tanto o aumento em monócitos, que são células do nosso sistema imune, Sim. associado a uma vigilância imunológica, né? Porque eles são responsáveis por matar bactérias, vírus e também o aumento de linfócitos T ativos, citotóxicos, ou seja, que também são células do nosso sistema imune que são responsáveis por matar a célula tumoral. E foi observado uma redução da tumoricidade do microambiente tumoral através daquela prática do exercício físico. Esses estudos são recentes, né? Esse tipo de investigação, principalmente no mieloma múltiplo, são escassos. A ciência a ciência do exercício vem evoluindo bastante para o olhar molecular. A gente não só olhar o paciente de maneira sistêmica, mas também olhar no microambiente tumoral. E esses estudos têm um impacto tão significativo quanto o olhar sistêmico, porque o paciente não é só um microambiente tumoral. A gente vê inúmeros outros benefícios sistêmicos do exercício físico, mas é um resultado muito significativo porque a gente consegue ver o impacto aonde uma sessão de exercício consegue chegar. Entendi. Melhorando tanto a vigilância imunológica, né? Diminuindo o risco de infecções, quanto melhorando o tratamento. Entendi. Quais cuidados especiais devem ser tomados com anemia e fraqueza? Assim como as lesões ósseas, a anemia e a fraqueza, elas têm
tem bastante impacto na tolerância ao exercício físico. E quando há consideráveis diminuições na hemoglobina, a... Tô travando. Travar de novo? Tá conseguindo me ouvir? Travou. Não, agora sim. Mas tá dando Agora umas travas. Repete aí, porque esse tema é bem. Essa pergunta foi bem interessante, doutora. sim, claro. Tanto a questão das lesões ósseas, quanto a anemia e quanto a fraqueza, reduz bastante a tolerância ao exercício físico e, consequentemente, precisamos ter bastante cuidados. Em relação à anemia, nós precisamos reduzir a intensidade do exercício físico, passar de moderado, se o paciente já tiver fazer o exercício de intensidade moderada, passar para leve, ou mudar a estratégia, deixar só o treinamento resistido, diminuir a frequência da prática do exercício, ou seja, adaptar para aquela condição, assim como a fraqueza, porque eu vou promover o benefício do exercício, mas vou deixar ele tolerável, né? A prática. Entendi. Como é que pode? Como é que a senhora pode orientar familiares sobre a importância da movimentação? Além de um trabalho como profissional de saúde, nós, como profissionais de educação física, também somos educadores, Sim, né? sim. Então, gerar a educação em saúde é muito importante. E às vezes até o paciente quer fazer, mas o acompanhante ou o familiar, no modo de superproteção, Sim. acha mais fácil ou acha mais viável manter sedentário, porque é Sim. mais seguro. Sim. Então, Evitável, né? Para eles são evitáveis. Você vai evitar de ter uma exa queda, evitar de ter um problema, né? Até exatamente. por aquele cuidado que talvez ele, né? Não é a intenção dele de atrapalhar o tratamento, mas sim como proteção, né? Exatamente. E aí é onde a gente entra com a educação em saúde, da importância do exercício físico para este paciente e, se calhar, até estimular a prática em conjunto, porque ele vendo os benefícios, estar junto dá mais motivação para o próprio paciente. Mas não só é papel nosso como um educador físico. É muito importante o papel da equipe multidisciplinar em saúde em melhorar a adesão à prática do exercício físico. Às vezes, ouvem, né, os pacientes até querem praticar o exercício físico, mas ficam com medo e, já que o médico não falou, não deixou, então eu não faço. Até é recomendável, mas não tem esse incentivo pelo médico ou pelo qualquer outro profissional de saúde, e por receio, até o próprio familiar prefere não realizar. Entendi. Falando sobre a equipe multiprofissional, doutora, como o personal ecológico trabalha em conjunto com a equipe médica? Qual é o seu papel nessa equipe aí? É muito interessante e muito engraçado essa pergunta, porque em muitos lugares o profissional de educação física não é considerado profissional de saúde, como por exemplo cá em Portugal é um profissional do desporto, não é profissional de saúde. Já no Brasil a gente já é considerado como profissional de saúde e com impacto relevante na promoção da saúde, tanto a nível primário quanto em doenças crônicas, como por exemplo o câncer, né?
Eu gosto muito de trabalhar de maneira multidisciplinar. Eu acredito piamente que o trabalho multidisciplinar é a melhor estratégia para o paciente oncológico. Então, sempre que eu posso e que me dão abertura, claro, a dar relatórios, a fazer perguntas, a entender um pouco do, dos próximos passos das minhas alunas, para que eu consiga adequar o plano de treino e o monitoramento. Por isso que eu sempre, quando elas fazem exames, eu sempre peço para saber quando há feedbacks para dar. Eu peço para elas darem ao oncologista ou a enfermagem, ou propriamente indico. Agora é necessário passar por uma consulta de avaliação de um fisioterapeuta. Então, sempre indico a necessidade desse trabalho multidisciplinar, a importância de passar por um nutricionista, ser acompanhado por um Sim. nutricionista oncológico. Sim. Então, eu acredito que é a melhor estratégia. Sabendo que o meu papel como educadora física, como personal trainer oncológica, pode impactar de maneira significativa na saúde e no tratamento da minha aluna, mas também que só personal trainer oncológica não vai atender tudo que ela precisa. E só um trabalho multidisciplinar que vai completar o que ela precisa. Resumindo, é impossível hoje você tratar um paciente oncológico sem ter uma equipe multiprofissional. É impossível. Você tem que estar com a cabeça boa, psicólogo, você tem que estar com a alimentação boa com o seu nutricionista, você está com os seus movimentos ali com o fisioterapeuta, enfim, é um conjunto, né, com o seu trabalho. O seu trabalho é mais assim, talvez seja pós, eu não sei se eu estou certo nisso, né? Eu te falo na questão, você é internado ali, entendeu? Você está internado ali, você está ali, o contato com aqueles profissionais, nutricionista, enfermeiro, técnico, fonoaudiólogo, dentista, né, por conta da mucosite. Então, é uma equipe que cuida de você ali. É impossível você estar, né? Então, acho que o seu trabalho, eu não sei se eu estou certo, o seu trabalho é mais na questão do pós, né? Não Não necessariamente necessariamente. lá, para uma pessoa internada pode ter os seus serviços? Internada, não. Sim, Seria o papel do sim, fisioterapeuta, no caso. Mas, num processo de pré-tratamento sim, ou durante o tratamento, quando não há indicação de fisioterapia ou que não há dependência das instalações médicas, né, das instalações hospitalares, eu posso e devo atuar na diminuição do declínio funcional, do declínio físico, como promovendo essa prática do exercício físico para melhorar a saúde muscular, força muscular, massa muscular e redução de fatores que estão associados ao tratamento, como, por exemplo, a toxicidade. Quando há internamento, o papel do fisioterapeuta é essencial e ele vai atuar muito mais eficazmente, muito mais eficaz do que eu personal. como personal trainer, Sim. sim. Mas o exercício físico e, consequentemente, o personal trainer pode e deve atuar desde o diagnóstico até os cuidados paliativos. Eu te falo isso porque é interessante a gente ter esse bate-papo, esses podcasts, porque a gente divulga, né? São coisas assim que Sim, ninguém sim. sabe, né? Eu te falo que eu sou leigo no assunto também, né? Então, eu já passei por muitas coisas, então, mas a gente está sempre aprendendo, né? Então, por isso que é importante trazer um profissional como você para falar sobre isso aí, para as pessoas conhecerem. E aí ele já sabendo, olha, eu preciso de uma personal oncológica, eu preciso de uma fisioterapeuta, eu Sim. preciso de uma nutricionista, eu preciso, né, seja qual for o profissional. Por isso que é importante a divulgação. A divulgação é fundamental, principalmente para o paciente oncológico no seu tratamento.
Exatamente. Tem uma aluna que assim que ela recebeu o diagnóstico de câncer de ovário, ela, ela me pediu ajuda. Sim, E então iniciamos a prática do exercício físico 3 vezes por semana e durante todo o período da quimioterapia, ela não teve efeitos colaterais da quimioterapia. Hoje, ela já fez a cirurgia, né? Houve redução significativa do tumor pelo tratamento e ela pôde e passou a ser operável. A gente passou a fortalecer e pré-habilitar ela para a cirurgia, preparar ela para a cirurgia a nível de core, tanto exercícios físicos para fortalecer o core, como continuar a melhorar a aptidão cardiorrespiratória dela, preparando para a cirurgia. Feita a cirurgia, a gente já fez um plano. Vai passar pela fisioterapia. Quando a fisioterapeuta ou fisioterapeuta der alta, voltamos para dar continuidade ao processo de recuperação dela. Então, o trabalho multidisciplinar deveria e é dessa forma, um trabalho complementando o outro. você acredita que já chegou a nossa hora? Passa muito rapidinho, Muito muito, rápido, né? Eu queria que você finalizasse, doutora. Qual a mensagem você deixaria para pacientes com mieloma múltiplo? Eu gostaria de deixar uma mensagem e uma pergunta. Pois não. A mensagem é que o diagnóstico não define a sua capacidade de movimento. E desde que ele seja adaptado, o exercício ele deve fazer parte do tratamento. E a pergunta é a seguinte: o que é que você está a fazer hoje para movimentar-se, para melhorar o nível de atividade física ou para aderir à prática do exercício físico? É essa mensagem que eu gostaria de dar, Ah, porque às vezes a gente pensa que desculpa. praticar exercício é estar sempre em alta intensidade, estar sempre fazer todos os dias e torna aquela ideia impossível. Mas a prática do exercício não é só em alta intensidade, não é só treinar todos os dias. Ele pode e deve ser adaptado à sua condição física agora. Eu vou te responder. Eu faço minha academia, né, com acompanhamento de Isaac, graças a Deus, mas Ótimo, excelente. eu vou passar essa pergunta para o pessoal do grupo de apoio, né, no qual eu sou o coordenador, e aí depois eu te respondo por eles. Tá certo. Ver quais são as respostas deles. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast internacional e hoje tivemos uma verdadeira aula sobre cuidado, reabilitação e qualidade de vida no contexto do câncer, com um olhar especial para o mieloma múltiplo. A doutora Tairine, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, doutora, sua experiência e principalmente por trazer uma mensagem tão importante de cuidado integral ao paciente. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Continue acompanhando nosso conteúdo, compartilhe esse episódio e leve informação de qualidade a quem precisa. Lembre-se, o cuidado vai além do tratamento. Ele envolve movimento, acolhimento e esperança. Nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado Amém, mesmo de todos nós. coração. Foi um prazer, né, estar batendo esse papo contigo. E nós temos aqui tinha pergunta aqui para 2 podcasts, tá? Vamos futuramente marcar a segunda parte, tá bom? Com certeza, com certeza. Tá, um abraço. Obrigada, Eu que muito obrigada agradeço, pela viu? oportunidade. Tá. Tchau, tchau.